Olá, queridos irmãos que nos acompanham todos os domingos. Nosso programa está começando. Hoje temos o privilégio de falar de um assunto maravilhoso e eu estou aqui, ao meu lado aqui, com um convidado especial. É a primeira vez que ele vem ao programa, nosso querido irmão Nelson. Seja bem-vindo, irmão Nelson. Obrigado, meu querido irmão Jonatas. Paz seja com você e com os aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui com você. Amém. E olha, quero dizer a você que está nos acompanhando, que nos acompanha todos os domingos, seja bem-vindo. Talvez essa seja a sua primeira vez, seja o caso. Seja bem-vindo. Se não, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça aí a sua inscrição, dê-nos essa força. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Esse programa, ele tem um objetivo muito especial: ajudar você, como nos ajudar a ir ao céu. Afinal de contas, ao estudarmos a Bíblia, estamos então conhecendo melhor a vontade de Deus. E é isso que vamos fazer nesta manhã, né, irmão Nelson? E qual o tema então que vamos falar, irmão Nelson? O tema é a criação. Maravilha, Para tudo existe um início, um começo, né? é Não foi verdade. diferente com as coisas de Deus. O Senhor achou por bem criar a terra, povoar a terra. Sim. Para isso teve que haver um início, né? Por que você acha que esse tema é tão importante? Porque aí nós vamos poder ver o poder de Deus, a divindade de Deus, seu poder criador. E que está justamente aí naquilo que ele proporcionou para nós, né? Esse mundo que foi criado para que o homem pudesse viver nele perfeitamente. E graças a Deus que ele fez todas as coisas conforme a sua vontade, mas propiciando o bem-estar do homem. E é por esta razão que todas as coisas, né, irmão Nelson, colaboram, né? Para o bem Interessante, para o daqueles bem. que a Deus. Sem contar que a gente tem esse privilégio de viver nesse planeta apropriado, né? Para os humanos viverem, para haver a vida. E para iniciar, queridos, convido vocês para a gente orar, né, irmão Nelson? Vamos orar, pedir a direção do Senhor. Sim. Oremos. Pai querido, neste momento nós buscamos a tua face, a tua direção, o teu auxílio, para que, Senhor, através do teu santo e bom Espírito, o Senhor possa nos ajudar a compreender e a explanar, Senhor, a tua palavra aos nossos irmãos. Que esse tema, Senhor, possa ser relevante para a nossa caminhada espiritual. Que possamos, Senhor, entender melhor a criação, o Deus Criador e o Deus mantenedor do universo. Obrigado, Senhor, por ter nos criado tão amorosamente e ter cuidado de nós. Nós oramos, Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, como já falamos, esse é o nosso tema, a criação. Que a paz de Deus esteja no teu coração, que você sinta-se feliz conosco. Quero já pedir para você também que deixe o seu comentário logo abaixo, né? Quando você assistir o vídeo, quando terminar de assistir o vídeo, você coloque o seu comentário, a sua pergunta, que possa nos ajudar também, tá bom? Vamos iniciar então lendo a palavra. O livro do Gênesis, no primeiro capítulo e o primeiro verso, talvez seja um dos versos mais discutido, né? Da Bíblia, porque ele é a base, ele é o início de tudo. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quanta lição podemos extrair de um único verso tão pequenininho? Mas, irmão Nelson, essa frase logo no começo, no princípio, nos lembra muita coisa. Sim, muita coisa que talvez a gente não consiga definir exatamente o quão grande é justamente essa palavra. Sim, No princípio. O princípio criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Nós podemos observar aí que nesse primeiro ponto aí, Deus criou todo o universo, sim. inclusive a terra, né? E no versículo 2, na continuação, lá já diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós podemos ver aí um diferencial entre esses dois versículos. Sim.
a criação do universo em si com digamos assim, o seu exército celestial. E Planetas, segundo, né, por os exemplo. planetas, né, as galáxias e tudo aquilo que a ciência também nos mostra. E na continuação nós vemos aí que a Terra, ela foi feita, Sim, mas sem água. sim, E até a palavra diz que ela poderia até viver num caos, né? Era sem forma, sim. vazia. Então precisou que houvesse aí um povoamento da Terra. Deus, com a sua sabedoria infinita, ele trouxe então aí a porção seca, trouxe a luz, trouxe então aí junto na continuação todos os seres e tudo aquilo que existe na face da Terra. Então essa frase, irmão Nelson, no princípio, ela nos dá a entender que esse princípio se aplica às duas criações. Sim, Tanto a criação do universo, né, como você falou, das galáxias, tudo que existe, como também da criação é, do ambiente da Terra para o habitat do homem. sim. Porque o diferencial entre o primeiro versículo e o segundo é que não dá para definir quantas eras eternas essa Sim, Terra ficou, né, sem forma sem forma. e vazia, né? Bem, Então a gente não dá para definir. O que a gente sabe é que houve essa criação nesses dois momentos. muito bem. E dá para a gente compreender que não foi num momento só que Deus criou todo o seu exército, quanto o exército celestial, com todos os planetas, Sim, e o povoamento da terra. muito Porque bem. lá o primeiro versículo diz: Deus criou os céus e a terra. Já no segundo diz que a terra era sem forma e vazia. Irmão É, Nelson, antes de você falar dessa reforma vazia, que eu queria que você comparasse lá com Jeremias 4, né? Fala que lá a terra vai estar sem forma e vazia de novo. Mas aí vamos diferenciar isso. Mas antes de você falar desse assunto, eu queria também, acho que lembrar aos nossos irmãos que quando a frase diz no princípio, nos dá a entender que tem um começo. E se houve um começo que alguém criou, esse alguém é alguém que está superior a toda a criação. Então, mostra nós também que as coisas relacionadas ao homem, à esfera humana, que há esse princípio de criação, é finito, é limitado, não é eterno. Mas o Criador, que é esse infinito, é né? infinito, Esse é eterno, né? graças a Deus. Então, a diferença aqui do caos aqui da sem forma e vazia aqui no princípio Sim. é diferente lá do Jeremias 4:23. 4:23. Vamos ler lá para a gente Vamos lá, poder se atualizar. vamos lá. Jeremias 4. E ele diz lá que ele viu a terra da mesma forma, né? Pois é. Interessante. Ele viu a terra. E será que a terra voltou a estar Sim. só coberta com água, como diz a palavra? Eu É o acho que não. 4:23 diz aí, 4, de 23 de Jeremias. Jeremias? Sim. Sim. 4:23. Sim. Olhei para a terra e ei lá sem forma e vazia. Para os céus e não tinha luz. E olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia nenhum homem, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O que nós podemos aqui, o diferencial é muito grande, porque esse vazio aqui do Jeremias 4:23 até o 26, na verdade aí fala de uma destruição que virá e que tornará a terra vazia. Vivo. Tem como. O profeta Isaías está dizendo que ele viu a terra caótica, vazia, Pois é, destruída, destruída. né? Como é que pode alguém Os ficar homens, vivo? agora as aves fugiram, Pois não há bem. espaço mais para isso. Então, é diferente do princípio lá. Sim. Do princípio, Deus criou tudo. Então, no princípio, ela estava sem forma e vazia porque ainda não tinha sido povoada, né? Povoada, não tinha nada, era apenas, né, ela estava lá guardada para num determinado momento
Sim, ela ser povoada, né? Ser iniciada a sua... É aquilo que fala lá no livro de Salmos 36:6. 36:6, o 9 e o 104:5. Lá sim. diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Amém. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Então, nós podemos ver aqui, essa criação, no primeiro momento, ela foi feita o sopro da boca do Senhor. Glória a Ele Deus. mandou e tudo apareceu. Já, Sim, levando lá para o Jeremias 4, a gente já vê que lá foi depois de um momento difícil para a humanidade. Tudo ficou destruído. Então, essa crença de que haverá, depois do arrebatamento da igreja, que é o que se fala muito, ainda haverá uma oportunidade para aqueles que não foram arrebatados, como vai viver nesse caos? e isso quero dizer a você, querido irmão, que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, nós não estamos falando aqui, o nosso tema não é o milênio, mas você pode procurar dentro do nosso canal, encontre aí temas que falam do milênio, sobre a volta de Jesus, você vai perceber que esse assunto ele é muito difícil de ser entendido assim, de que a igreja, e após o arrebatamento, vai ficar gente viva na terra, né? Então, aqui o Jeremias está falando dessa época, né, Manuel? Sim, Então, não sim, vai ter. desse momento. Pois bem, e quando nós se trata da criação da Terra, que agora, depois da criação do exército celestial, Sim, depois que Deus é, veio fazer a Terra e disse haja luz e houve luz, sim. separou a porção seca e agora do firmamento, toda essa Isso. situação. Então, diz a palavra de Deus que quando a Terra saiu das mãos do Senhor, ela era extraordinariamente bela. Amém. Imagina, né? Olha hoje tanta natureza, tanta Pois bem, paisagem linda. Imagine naquele antes do momento, né? pecado. Antes Pois do é. pecado, antes de qualquer sofrimento. Sim, Então, variada era a sua superfície, claro, né? A Terra não era plana como uma mesa aqui, sim. mas ela tinha variações na sua superfície. Tinha montanhas, colinas e planícies, entrecortada com majestosos rios e formosos lagos. A Terra era Água maravilhosa, linda, paraíso. era um jardim. E aí esse paraíso que Deus promete novamente. Deus promete restaurar todas as coisas e dar de novo, né? Sim, sim. Paraíso para os salvos morar. É E importante acreditar nisso. crendo na criação de Deus, nós vamos passar a crer em Deus, Sim, que é justamente o mantenedor de tudo. de tudo isso. Que colocou as colunas da terra, os fundamentos da terra, lançou ali para que ela não vacile em tempo algum. Está ali. Então, amados, essa criação foi feita por Deus, não um criador. Sim. Não veio E do acaso, não veio do acaso, não não veio de veio, uma bomba. não veio de uma explosão. Sim. A palavra de Deus, ela não nos traz isso. E também, quando Deus povoou a terra que fez o homem, ele não fez o homem de uma metamorfose. Já imaginou se nós tivéssemos a ciência, parte dele defende, e o homem veio evoluindo, chegou a um macaco, e do macaco evoluiu, chegamos a esse momento. Como será daqui a 1000 anos, então, já que o homem vai evoluir? Uma pergunta interessante é, Manuel, se viemos dos primatas, por que que não existe primata? Deveriam ter Pois todos não, já ter evoluído, evoluído, né? todos, né? Mas Por que continuam que... todos Pois segundo a é, sua espécie, né? segundo a sua Segundo a sua espécie. Por espécie. aí se percebe, queridos irmãos, a mentira, né? A mentira tem perna curta, como E diz muito uma curta. frase. Irmão Nelson, eu estava avaliando aqui também que essa palavra, como diz no princípio, que sugere começo, início, também dá a entender que tem fim. Sim, Porque se tem um começo, tem um fim. Assim como teve início o pecado, a entrada do pecado ali, o pecado começa, então ele vai ter um fim. O pecado vai deixar de existir. Mas se houve um começo da criação, aqui dentro da semana criativa, houve o término. E aí no sétimo dia, né? pois é aí onde nós vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis, né? Sim, E Deus, então, criou tudo, sim, e ele criou do primeiro até o sétimo.
Sim. E Deus justamente no dia descanso, o Senhor descansou não porque estava cansado, Sim. mas porque finalizou a sua obra criadora. Para dar exemplo para nós. Mas aí existe uma outra coisa também. E aí eu não consigo entender qual é se tratando do dia sétimo, como que os homens vê a questão da santificação do sábado. E Deus ali santificou, ele abençoou e descansou. Sim. E aí, como agora que Deus santificou o sábado e abençoou, e então ele guardou agora para que pudesse ser entregue não sei quantos anos para os hebreus. E aí os irmãos dizem, olha, as pessoas dizem, o sábado ele só veio passar a ter a lei de Deus, o valor, quando foi entregue para os hebreus. Por que foi santificado no princípio, então? Então, e por que foi santificado? Então, qual é o conceito de santificação que a gente tem? Separado. Separado. Isso Mas é- aí, como esse dia sétimo, que foi o dia que finalizou a criação de Deus. Sim. É que no sexto dia Deus criou, fez a obra-prima da sua criação, coroou ela com a criação do homem. Sim. E tendo terminado de fazer o homem, agora ele vai, santifica, faz o sétimo dia, santifica e abençoa. O que na realidade, o que falta da compreensão maior é a gente entender a beleza desse dia. Sim. O que esse dia nos oferece? Esse dia nos oferece bênção, descanso e livramento. É um dia de libertação das coisas materiais. Então, essa criação ela deu fim justamente no sétimo dia. Então seria, irmão Nelson, até de forma incoerente, né? A gente aplicar esse sábado da criação, abençoado, santificado por Deus, separado por Deus, comparar esse sábado com apenas uma sombra que viria a ser depois destituído. Isso não cabe. As sombras que foram colocadas no Antigo Testamento estavam para Cristo, Para Cristo na mas cruz. depois foram colocados lá 2.500 anos depois da criação. Pois bem. Amém. Então, Deus, ele vendo isso, a nossa necessidade, ele justamente deu esse dia para. Glória a Deus. E agora ele vem vigorando. E o homem ali perfeito, né? O casal criado perfeito, que diz Deus 1:31 de Gênesis. Tudo que Deus fez estava muito bom. Então o bom de Deus era perfeito, né? Porque A palavra o Salomão vai dizer que Deus fez o homem perfeito. perfeito. Mas eles Se meteria em crença. em grandes encrencas. E a gente observa o seguinte, no primeiro dia viu Deus que tudo era bom. Sim. Só que quando chegou no último dia, ele disse, eis que tudo muito bom. Então teve algo a mais. Então a Terra, que é o nosso habitat natural, Sim. né, não existe planeta nenhum no mundo, Isso, né? no universo, que o homem possa viver como ele vive aqui na Terra. Tudo converge para o bem-estar do homem. Vendo Deus isso, ainda deu um dia especial para o descanso. Porque Deus viu que o homem, trabalhando 6 dias, ele precisaria de um dia para reforçar as suas forças. 4 horas. Estão tentando povoar Marte, né? Pois é. E aí, porque, Um pouco segundo eles, segundo a Bíblia. segundo o Serjão da internet, né? Acho que sim. O Serjão, ele disse que talvez seja o planeta que mais se aproxima Sim. da Terra. Mas o homem não consegue viver lá normalmente como vive aqui. Sim. Por quê? Porque aqui foi o lar preparado por Deus para o homem. Glória a Deus. Depois que o homem peca, então o homem agora é tirado do Éden. Deus retira o Éden daqui. Sim. Mas um dia, aqui voltará novamente e a morada para os santos, Não no céu. não no céu. Eu disse que a Terra foi criada não para ser um caos, né? Pois é. Mas para ser habitada. E Deus não fez ela para que ela pudesse viver vazia. Nesse sentido, nós podemos entender que Jesus disse que a herança dos pobres é o quê? A Terra, Dos né? humildes? Bem-aventurados, né? É a terra. Herdarão a Terra. Herdarão os mansos, Sim. herdarão a terra. Então a gente observa que toda a promessa converge para cá. Sim. Ainda que seja depois do caos lá do Jeremias 4. O
caos lá de Jeremias 4 é no milênio, né? Pois bem, então depois desse caos aqui, então a Terra voltará novamente a ser bela como ela era antes. E interessante, para quem trabalha de roça, já trabalhou de roça, sabe que a gente corta ali o mato e depois que ele tá seco, se toca fogo, né? Sim, sim, Você sim. toca fogo e tá ali naquela queima, fica tudo destruído. Imagine a terra, né? Tudo destruído Pois pelo é. fogo eterno. Mas aí, depois que a gente planta ali o arroz, planta o milho, e quando nasce, fica aquela coisa mais linda, tudo verdinho, tudo bonito, né? Então, imagine isso, a criação de Deus após o milênio, né? Deus vai criar tudo de novo. E Novo assim paraíso. como a gente pode ver Deus nessa situação, que é a forma melhor de se ver Deus é através da natureza, né? Sim. A natureza, ela revela a Deus, não é à toa que o salmista no capítulo 19, primeiro, ele diz que os céus Proclama anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras as de obras sua. das suas mãos. Então, isso aí a gente pode ver a obra criadora de Deus. E como que Deus se revela Sim. Através da natureza. à natureza? Romanos 1:20. Pois Texto é, interessante. bem, muito, muito interessante. Então, Deus não deixa de estar sempre próximo e preservando, ainda que a terra esteja com toda essa destruição. O Apocalipse diz que Deus destruirá aqueles que destroem a terra, Sim. e aqueles que destroem a natureza. Pagarão por isso também. Então, agora, irmão Jonatas, a terra, segundo Tiago, ele diz que ela está reservada, né, Para fogo, né? para o fogo. Como Deus criou. Isso aí muitos acreditam. Será que Deus realmente vai destruir a terra? Como Deus pode destruir a terra? Mas a terra agora ela precisa ser renovada. Ele não vai destruir a Terra, o planeta. Pois bem, Vai destruir as obras, mas infelizmente a Terra foi não ficará nem raiz, e nem ramo. nem ramo. Amém. Pois bem, depois que a terra, com a sua abundância de vida animal e vegetal, fora suscitada à sua existência, o homem agora, a obra coroadora de Deus, entra na... Deus agora traz o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, Depois fale para mim dessa imagem e semelhança. pois é, então naquele momento, o homem deveria ter a imagem de Deus tanto no caráter como no exterior, no exterior, Aparência, na né? aparência, entendeu? É o que não se vê hoje. Daí o Romanos diz que os homens mudaram Glória de Deus. a glória de Deus em mentira. Sim. Então, essa obra que foi que coroou que Deus tinha feito durante os 5 dias foi justamente o homem. E você observa que tudo foi feito segundo a sua espécie. Os animais de todas as espécies. Sim. Mas o homem não. O homem foi feito imagem de Deus, Sim. conforme a sua semelhança. O homem foi feito. Hoje ele pode não ter mais, né? Os pensamentos dos homens hoje são todos maus, né? Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. E Deus aí, a palavra diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas aí, dentro dessa questão da aparência, a gente traz ainda resquício Sim. do Criador, né? É tanto que quando Deus encarnou em Cristo, né? Cristo, Deus homem, né? Deus conosco, Emmanuel, ele teve a nossa aparência. Ou seja, é tanto que quando Judas foi entregar Jesus para os soldados, Judas beijou Jesus, Porque eram iguais, né? que era igual. Ou seja, é um entre tantos irmãos, né? Como Pois Paulo, é, e né? aí Um hoje primogênito. a gente vai buscar na aparência daqueles que são os servos de Deus da atualidade, e a gente não consegue definir no meio das pessoas quem realmente serve a Deus. Sim, isso em diversos aspectos, né, irmão Nelson? Pois bem, em vários aspectos. Então hoje a nudez ela está aflorada no meio da sociedade de uma forma... E aí é uma questão nossa falando aqui, a gente não está criticando como as pessoas vivem. O que nós estamos falando é aquilo que Deus criou, como é o plano de Deus. Sim. Né? Qual é o plano de Deus para o homem. Então essa diferença, ela causa problemas.
Porque quando foi para como você já falou aí, para Judas entregar Jesus para os seus algozes, eles não conseguiam definir, separar Era quem tudo era parecido. Jesus, quem era Pedro, quem era João, Sim, porque eles eram todos parecidos. parecidos, né? A aparência era fundamental. Então ele disse, olha, aquele que eu beijar, isso vocês podem entender. E, né, eu queria destacar aqui para os nossos ouvintes. Talvez você que não pertence ainda a essa congregação, não sei se você já observou, mas a gente tem o costume, né, de usar barba. Os homens da igreja usam barba, exceto nossos irmãos indígenas, né? Alguns não nascem mesmo, é a natureza. Mas quero dizer a você que na Bíblia a gente encontra em muitas passagens orientações sobre essa questão do homem manter a barba. A barba é como se fosse algo que Deus colocou no homem como uma parte do seu corpo. Assim como a gente preserva o nosso cabelo, e da mesma forma a barba faz parte, né, do corpo humano. Então nessa igreja a gente tem esse princípio, né, de conservar. Não quer dizer que isso seja assim algo, ah, isso aqui eu só vou ser salvo se usar barba. Não, a salvação está condicionada a crer em Jesus Cristo, nosso autor, nosso Salvador, ele que sim morreu por nós na cruz. Mas, como vemos isso como um princípio bíblico, a gente tem por costume. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, procure aí no nosso canal que também tem um assunto falando sobre o uso da barba. É porque a barba, ela não é só uma questão de vaidade. Hoje até pode estar se usando ela por uma questão de vaidade, mas nós usamos por princípio e por ser um preceito também. Mandamento. Preceito bíblico, um mandamento. Haja vista que o salmista Davi disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que Sim. desce aonde? A barba de Arão. Na barba até a orla, né? Ou a orla. Então, isso quer dizer que a gente precisa manter esse padrão. Mas Jesus era barbudo, amado? Já que nós estamos falando aqui de algo, né? Olha, eu quero dizer que ele tinha pelo no rosto, porque o profeta Isaías diz que os soldados arrancavam os pelos do seu rosto. Então, o Dou as pelo do minhas rosto costas àqueles que me batiam é e a as face faces. àqueles que me arrancavam os cabelos, E aí, com certeza, o né? cabelo da face só pode ser barba. Então, por quê? Bom judeu, né? Mas hoje, quando o homem nasce, ele já vem barbudo? Seria incoerente a gente falar disso, né? Ou falar isso, confirmar isso. Porque quando o homem foi feito, o homem já foi feito adulto. Sim. Então, pronto a procriar já. E Deus disse, olha, crescer e multiplicar e encher a terra. Então ele já era um homem perfeito, no seu tamanho perfeito. Então ele veio completo, né? E isso precisa ser mantido. E aí tem mais um problema. Para a gente encerrar a questão da barba, porque o nosso assunto é criação, né? Sim. Mas nós somos feitos completos, fomos criados assim, Feito. né? O homem tira, queima no laser, mas Adulterando. amanhã ela tá lá prontinha, saindo de novo. Quer dizer, é uma briga a gente brigando contra as leis orgânicas do nosso próprio corpo, contra Fez Deus, tudo né? perfeito, o homem Pois quer agora é. estragar. E agora o homem estraga. Quisesse melhorar aquilo que Deus Pois bem. fez. Será que nós estamos agora, vamos perguntar, Senhor, por que tu me fizeste assim? Romanos É. 9:20, né? Entendeu? Então, Quem és tu? quem és tu, né? A coisa criada, porventura, Pois pode bem. perguntar ao Criador por que me fizeste assim. Então, queridos, Deus nos fez assim. Nós hoje não somos mais um Adão, né? Perfeito como ele era. Mas podemos ser perfeitos. Um dia seremos, porque a palavra de Deus diz o seguinte, está escrito, porque nós ainda não somos o que havemos de ser, Sim. mas quando ele se manifestar, seremos igual a ele. Amém. Glórias a Deus. Nelson, agora dentro desse capítulo da criação, eu lembro aqui no verso 26 que sugere para nós também a divindade, lá o texto, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Então, esse verbo façamos, né, do que vem do fazer aí, que não é só uma pessoa, nós cristãos, apesar que tem outros grupos monoteístas dentro mesmo dos protestantes, mas a gente aqui na nossa igreja acredita que ali está falando da divindade, especialmente três, né, que pertencem, que fazem parte da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, talvez muita gente tenha dificuldade, né, de
compreender entender, isso, né? Será que está só Deus ali, só o Pai? Por que que falou? Por que é uma É, palavra mas porque aí disfarçando? a gente não pode colocar assim, porque quando houve um diálogo, Sim, senão ele não tinha perguntado, né? Senão a palavra não sugere que houve uma pergunta ali. sim, Então alguém perguntou, como nós vamos fazer o homem? Porque Deus já tinha mandado e tudo passou a existir, sim, né? Deus mandou que o mar fosse povoado de peixes e os peixes então agora surgiram segundo a sua espécie e assim as aves do céu, como todos as animalias do campo. Tudo pelo poder da boca de Deus. Deus poderia também ter dito, olha, haja o homem. sim. Não. Deus pensou. Imagina que a obra criadora de Deus, que foi a coroação, que era o homem, sugere-se que Deus, quando foi fazer o homem, possa ter cavado até mais profundo, para tirar um barro ainda maior, fazer o homem, né? Porque foi a obra-prima, tudo ele fez, mas o homem, ele viu e foi feito como a sua própria imagem. Então Muito foi carinho, pensado, né? o homem, mais do que qualquer outra coisa, foi pensado por Deus, né? Foi pensado, assim como Satanás pensou como desmanchar a felicidade daquele casal santo ali, também Deus já tinha pensado como fazer o homem para que pudesse se revelar para a própria humanidade. Percebe um amor imenso na criação. Agora imagine esse amor agora sendo revelado na redenção. Ou seja, esse plano de Deus de resgatar o homem que caiu no pecado. Deus agora, mais uma vez, manifesta o seu amor, enviando o seu Filho único, perfeito, imaculado, como um cordeirinho, né, que representava ele, vindo aí morrer no nosso lugar. Veja como é grande o amor de Deus para conosco. A gente observa no capítulo 4 de Apocalipse, lá fala do arauto da criação. Aí leva lá para o Jó 37, ou é 39:7, ou é 37, onde diz que as estrelas do céu cantavam e jubilavam, né? 38:7. 38:7, é. Então lá a gente vê ali o louvor das criaturas criadas por Deus. E ali são os anjos, né? Ali são Louvando a os Deus. anjos, né? Mas aí a gente vê já no capítulo 5, quando se mostra aquele livro escrito, como diz a palavra, por dentro e por fora, mas selado, Sim. 7 selos. E João, naquela situação, vendo aquela cena, ele observa e não foi achado naquele meio dos 24 anciões que ali estavam, entre as criaturas de Deus, Sim. quem pudesse abrir aquele livro. E João Sim. olha, ele vê um cordeiro, como que se tivesse morto. Sido morto logo, Sido né? morto ali, né? Então, quando João começa a chorar, imagina que João compreendeu a gravidade daquela situação. Sim. Quem poderia agora salvar o homem? Porque na criação o homem foi criado por Deus, mas o homem caiu. Expulso foi ele do Éden, né? E agora João começa a chorar. Porque E não tinha ninguém para porque abrir. não tinha ninguém. E o que eu penso? É um pensamento meu. Sempre que eu vejo aquilo ali, eu fico pensando. João imaginou, estou perdido, porque a minha salvação depende de ser aberto esses 7 selos. E aí alguém toca em João e diz, olha, amado, não chora, porque o leão da tribo de Judá Amém. Senhor. saiu vencedor Glória a Deus. e ele é digno. E aí, meu amado, é onde entra a questão. E ele foi achado digno de abrir o livro. E Deus agora, Jesus Cristo, ele é digno da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. É verdade. Deus é digno, amado, do teu trabalho. E isso mostra também, irmão Nelson, que um ser humano ou qualquer outra criatura não poderia resgatar, Não. a não ser o próprio Deus. Por essa Então, razão, voltando rapidinho na divindade, estava lendo aqui no Gênesis 3, verso 22, vai dizer assim: E disse o Senhor: Eis que o homem se tornou como um de nós. E de novo, bravo. de novo mostrando
Que Pessoas existe em alguém pé a de mais do igualdade. que um. Isso, mais do que um. Mais do que Ainda um. que não se admita 3 aqui, mas tem mais do que um. Mais de um. E aqui eles estão, o texto diz, ó, se tornou como um de nós. De nós. Por esta razão, a gente crê que esses textos se referem à divindade, né, de Deus. Porém, essa divindade, ela é manifestada na Bíblia em 3 pessoas: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o nosso tema principal hoje aqui, mas queremos dizer a você que nesta igreja também nós acreditamos assim, que ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ambos, os 3, fazem parte da... E você observa, e voltando um pouquinho, eu me emocionei, porque quando eu falo desse assunto, eu me emociono porque é muito profundo isso. É verdade. Né? Quem sou eu, quem somos nós, para que Deus pudesse dar o seu filho para nos resgatar? Né? E aí Deus agora é digno do seu trabalho, da sua vida, é digno do seu pensamento. Deus é digno do seu casamento. Sim. Deus é digno de tudo. Então nós precisamos entender essa dignidade de Cristo, esse poder criador e salvador que ele tem sobre nós. É verdade. Porque quando o homem peca e o homem tornou-se como um deles, Sim. né? E aí Deus agora expulsa Adão e Eva do jardim. Mas, amado irmão, Deus, ele não só expulsou eles do jardim. Deus preparou um meio para que o homem pudesse ser salvo. Não abandonou. Não o abandonou de jeito nenhum. Isso aqui é o amor verdadeiro. Primeiro, sabe o né, que ele fez? Sabendo que Adão seria colocado fora do jardim, porque quando ele peca, uma das primeiras coisas que acontece, primeiro ele teve medo. Mas o ambiente que era para quem vivia nu e não sentia frio, no momento que eles pecam, a atmosfera do ambiente agora ficou diferente. Tudo mudou. As folhas, né, começaram a Tudo. cair. E aí o que Deus faz? Deus prepara um sistema para resgatar o homem, o sistema sacrificial. E desse sacrifício, o que ele faz? Ele prepara, irmão, uma roupa para que, mesmo Adão sendo expulso do Éden, ele não pudesse ficar como um indigente lá, não. Sim. Deus preparou para ele uma roupa. Eu acho Mas- que, dá a entender, desculpa, eu acho que ele não tinha visto ainda o frio, nem a escuridão, tudo aquilo, né? Tudo horroroso, todas aquelas coisas ruins que o pecado trouxe. Aí ele nunca tinha visto. Porque Satanás foi o único que apresentou libertação, livramento, vida no pecado. Pois é. Ele disse, não. Deus sabe que quando tu comer, teus olhos vão abrir, tu vai ser como Deus. Como? E o que Adão viu quando ele pecou? O mal que ele tinha feito para si próprio. Talvez tantas pessoas hoje querem também tomar esse lugar de Deus. Querem ser igual a Deus. Ah, nós... Abel, né? Chegar até o céu. Mas aí, o que acontece é que muitas vezes vai se perceber tarde demais e andou por um caminho que não se devia andar. Jó diz assim: quem porfiou com Deus e teve paz? Então não é uma criatura pobre e mortal que vai querer se comparar a ser igual a Deus ou superior a Deus e achar também que Deus não existe, que não depende de Deus. Porque senão, querido irmão, chega a hora em que a conta bate a porta e você vai perceber o quanto precisa de Deus. E nessas questões a gente observa que... Você já observou que as pessoas hoje, elas estão tão rebeldes, vivendo como querem, Sim, que elas dizem assim, meu corpo, minhas regras, e vive como querem. E aí, onde vão chegar? Como eu posso viver como eu quero se eu não posso mudar a cor do meu cabelo? sim. Se eu não posso produzir o ar que eu respiro? Então, eu sou dependente de Deus. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso colocar Deus, o Sim. meu Criador, na frente de todas as coisas. Por quê? Nós fomos colocados aqui na Terra para dar testemunho de Deus. Assim foi Adão. Sim. Adão foi posto como representante de Deus. E Deus, quando fez toda a criação que criou Adão, o que Deus fez? Chamou Adão, mostrou a ele todos os animais, Toma conta. toma conta. E Deus deu autoridade para Adão.
sobre tudo aquilo. Então também isso nos lembra, caso você falou por último, que quando a pessoa ele insiste em negar a existência de Deus ou negar a veracidade da Bíblia como um livro de moralidade, na verdade ele está querendo se desculpar ou não ter regras, né? É viver sem Sim, regras. sim, sim, Então, sim. a Bíblia é um livro de regras. Quando a pessoa foge dela, ele acaba agora tendo essa falsa liberdade de poder fazer tudo que vem à telha. Porém, vai chegar o dia da prestação da Bíblia. Uma das coisas que a gente faz diante das nossas divergências e indiferenças, diante do nosso pecado na presença de Deus, é fazer como Adão fez. Não, não só se esconder, criar uma veste, entendeu? Depois que pecou, É, ainda culpou Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deu. Mas primeiro a gente cria as desculpas. Imagina que às vezes criar sua própria nós justiça, né? temos que ir para a igreja, para o culto, mas diz, rapaz, hoje não dá para mim não. Cansado, né? Quer dizer, e aí a gente gera uma desculpa. E aí a palavra nos ensina que tudo isso é pecado. E se houvesse uma desculpa para o pecado, ele não seria pecado. Ele é um intruso. Pois é, irmão Nelson, o tema está maravilhoso e eu acredito que os irmãos que estão nos acompanhando também estão gostando. E, na verdade, quando a gente ama mesmo, a gente gosta de meditar na sua palavra, de estar perto dele. E essa é uma das formas, né, de estar conversando com Deus, é estudando a sua palavra. Pena que estamos chegando ao final, mas quero dizer a você que no próximo domingo tem de novo mais um tema, mais uma oportunidade de estarmos juntos estudando a Bíblia. E a apresentadora, a Jasmine, com certeza vai estar aqui com vocês. Mas eu quero então convidar o irmão Nelson para nós finalizar esse tema. Nós nos foi proposto aqui, nosso propósito, foi dizer para você que há um Criador. Sim, sim. E poderoso. Sim. Né? E que ele diz lá em Malaquias 3:6, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. O Senhor não muda e nem há sombra de variação. Então, queridos, a criação, ela será realmente, digamos assim, renovada, Restaurada, restaurada, né? glória E a Deus. essa deve ser a esperança do povo de Deus. Porque o crente que anda só triste, zangado, entristecido, ele dá mau testemunho de Deus. A gente tem que ser Tem que feliz, ser né? feliz, porque está lá no livro de Gálatas, Sim. quando fala dos dons do Espírito. Alegria é um dos dons. A alegria é o segundo dom do Espírito. Primeiro é amor, Sim, né? Amor, que esse amor foi que causou essa criação, sim. e nos trouxe a criação, e o resgate. O amor de Deus, porque Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô Nelson, João 3,16. que palavras finais você diria aos nossos irmãos? Talvez aqueles que estão fraquinhos na fé, talvez aquele que está com dificuldade de se congregar, dificuldade de viver a doutrina ensinada, e ou talvez algum irmão que está nos assistindo que ainda não faz parte de nenhuma igreja, ainda não confessou Jesus como Salvador. Que mensagem tem a dar para este irmão, para esta irmã? Olha, irmãos, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, mas quero trazer aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui um texto muito relevante para a nossa meditação. Não sei se eu vou encontrar agora, queridos. Enquanto você procura, eu Né? quero desejar aqui as boas-vindas e os meus agradecimentos aos irmãos que sempre acompanham, né? Temos irmãos de São Paulo, irmãos de várias regiões do país, né? Irmãos de Moçambique, nossos irmãos indígenas de Pacaraima. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos multiplicar, vamos compartilhar este canal, estas mensagens. Afinal de contas, é a nossa fé. A gente acredita de fato na Bíblia e estamos aqui nos esforçando para disseminar os seus ensinamentos, a fim de que o maior número de pessoas sejam salvas. Esse era um propósito de São Paulo, né?
Ele diz assim que queria pregar ao maior número possível de pessoas. E a internet está nos proporcionando esta oportunidade ímpar, né, de poder anunciar o amor de Deus. Pois bem, eu quero trazer, me parece que é 1 Pedro 5:7. 7. Esse é o meu conselho para os meus amados irmãos, Sim, aonde a palavra, ela, com todas as tribulações que nós temos hoje, sofremos, e às vezes a falta de pão, falta de amigos, e uma ajuda, e não é só aquela ajuda, como é que a gente pode dizer assim, sim, financeira, né? sim. Mas um abraço, né? Uma palavra de conforto. É, o apóstolo Pedro, ele nos dá uma palavra de ânimo. No capítulo 5, versículo 7 de 1 Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O mesmo Criador lá do... Sim. O mesmo que está nos mantendo. Pois Glória a bem, Deus. isso leva na direção de que quando Adão saiu do jardim, ele preparou uma veste, preparou um sistema para que ele pudesse se salvar, preparou um santuário para habitar no meio dele. Aqui ele está pedindo. Veio em pessoa. Veio em pessoa, morreu por nós, Glória a Deus. né? É aquele sistema sacrificial primeiro. Lá no livro de Ageu ele diz, olha, que a glória da primeira casa, da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele não tem. Então foi ele no templo. E diz a palavra que quando ele saiu daquele portal de ouro ali, nunca mais aquilo ali foi. Então ali cumpriu-se essa profecia. Glória a Deus. Então Jesus vai, mas com o amor grandioso que ele tem, ele diz, olha, eu não vos deixarei órfão. De nós. Ele está cuidando de nós. E o diferencial é que ele chama você pelo seu próprio nome. Você é único. Não há ninguém igual a você. Então, sede sóbrio, como diz a palavra, e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda por derredor, meus amados, como leão. Então, os irmãos que estão em dificuldade, coloque a palavra de Deus como âncora da sua vida. Então, eu quero aqui desejar, agradecer meus amados irmãos e os ouvintes por aí afora, desejar que cada um de nós possamos deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos despertar, porque Jesus está. Bem pertinho. Diz, eis que cedo Vem. venho. Está mais perto da nossa redenção do que quando Aceitamos a de fé, São né? Paulo. Então, há 45 anos, quando eu aceitei a fé, hoje Jesus está mais perto de mim do que 45 anos Glória a Deus. atrás. Então, muito obrigado, irmão Jonatas. Eu quero pedir perdão a todos pelos erros. A primeira vez sempre é mais difícil, mas né? muito bom. Mas que Deus abençoe a cada um de nós e muito obrigado. Vamos orar? Como sempre, você tem observado que a gente ora de joelhos com as mãos levantadas. Isso também é um princípio da Bíblia. Tá, irmão Nel? Vamos sim. Orar com as mãos. Orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, louvado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Tu, meu Deus, que sonda os corações, conhece cada um de nós, ó Pai. Por tu nos conhecer, Senhor, que nós te pedimos misericórdia. Nos abençoa, Senhor Deus, que essa conversa aqui, Senhor, quase que informal, sirva para o engrandecimento da tua obra e possa despertar nos corações daqueles que ouvirem. E tu és um Deus criador, salvador, libertador. Pai de bondade, nós te pedimos as tuas bênçãos, não é por termos merecimento, mas tu disseste, meu Deus, que tu não tem um espírito de covardia. Mas assim, ó Deus, estamos com intrepidez diante do teu trono para te pedir. Amém. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, e aqui findamos mais uma vez nosso programa. Agradecidos a você por ter assistido e ficado conosco até agora. Que Deus abençoe. E mais uma vez, compartilhe a mensagem.
Que Deus possa abençoar ricamente. E Obrigado, deixe irmão. o seu like, né? Deixa É lá o seu que dedinho fortalece também aí, né? Você- O canal. Nós vamos agradecer muito. Meu irmão Jonatas, fica na paz. lá. Amém. Deus abençoe, meu Obrigado, querido. irmão. Paz, meus irmãos.